Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus, estamos fechando a concentração deste ano, último dia, né? E a gente já pode ver as grandes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, né? Glória a Deus por isso. Pena que passou tão rápido, não é verdade? Muito rápido mesmo. Mas glória a Deus porque você está aqui e Deus tem mais para a tua vida, amém? Glória a Deus. Quem crê que Deus vai fazer milagre nessa noite, diga amém. Glória a Deus. Fecha os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento tão importante, ó Pai. Por este momento em que a tua igreja se reúne para te adorar, para te glorificar. Nesta hora, ó Deus, tão gloriosa, tão abençoada, que o teu povo se encontra aqui na tua casa. Deus querido, toda a nossa gratidão a Ti, todo o nosso louvor por esses dias que estivemos reunidos aqui. Quantas bênçãos, ó Pai, quantas manifestações do Teu poder e do Teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, e cremos que o Senhor tem mais para hoje. Cremos que o Senhor tem milagres, o Senhor tem bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. E a tua igreja está, ó Pai, sedenta, a tua igreja está com fome de Ti, Senhor. Por isso nós estamos aqui com o nosso coração aberto, prontos, ó Pai, para receber da Tua graça, do Teu poder, do Teu alimento que faz toda a diferença para as nossas vidas. Venha nesta noite, ó Deus, fortalece o Teu povo, abençoa cada ato deste culto, Senhor Deus, e que a Tua igreja seja por Ti alcançada, transformada e abençoada. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.
A paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Ele está conosco. Amém, irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Pegue sua Bíblia. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Louvado seja Deus. Não dá vontade de ficar adorando a Deus, irmão? Ficar glorificando a Ele. Como Deus é bom, né, irmão? Como Deus é bom. Como Deus é bom. Aleluia. Nós vamos abrir no capítulo de número 5. Aleluia. E nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a colocaram na casa de Dagon, junto a este. Amém? Deixa a sua Bíblia aberta, pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós estamos falando sobre essa conquista de tantas coisas que nós temos perdido, né, irmão? Você sabe que quando Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mas justamente por causa do inimigo, então, em Adão e Eva, nós pecamos. Por que nós pecamos? Porque aquele pecado se estendeu a todos. E quando nós nascemos, nós já nascemos contaminados pelo pecado. E a Bíblia fala que por causa do pecado, o homem perdeu a semelhança, não a imagem. Do jeito que nós somos, Deus criou Adão. Adão era igualzinho a gente, não era diferente. Ele não era um homem pré-histórico, ele não tinha uma característica diferente da nossa. Assim como nós somos, Adão também era. Porque assim como ele foi feito a imagem de Deus, nós também somos a imagem do Senhor. Só que nós perdemos a semelhança da característica de Deus. E no longo dos anos, nós fomos nos tornando mais semelhantes às trevas, mais semelhante ao inimigo. Então nós temos tudo de Deus dentro de nós, tudo. A semelhança de Deus, ela está aqui dentro de nós. Mas grande parte dela está adormecida, está soterrada, está comprometida. E é justamente essas coisas que a gente precisa conquistar. É esse território que a gente precisa avançar. Nós precisamos aceitar esse desafio, porque é um desafio. É um desafio a gente amar, porque hoje ninguém ama. É um desafio a gente ajudar, porque hoje ninguém ajuda. É um desafio a gente poder abraçar. Até isso, veja, porque ninguém mais nem quer um abraço. É um desafio a gente se aproximar, porque hoje muitas pessoas não aceitam nenhuma aproximação, porque ficam assustadas, porque cada vez mais o ser humano está se distanciando da semelhança que ele tem de Deus.
E justamente para isso é que o Senhor Jesus veio, para que nós pudéssemos nele, em Jesus Cristo, podermos então alcançar todas estas coisas que nós perdemos, porque Jesus é o nosso testemunho, Jesus é a nossa referência. A nossa referência não é ninguém, a nossa referência é Ele. Aleluia. Por isso que nós devemos olhar para Ele e ter Ele como nosso alvo, nosso objetivo. E é exatamente sobre isso que eu quero mostrar para você uma experiência que Israel teve. Quando Israel e a igreja aqui local está muito familiarizada com esse tema, porque a gente vem de uma campanha de oração. Quando Israel entrou na terra prometida, sob o comando de Josué, a terra era de Israel, mas ela estava ocupada por outros povos, por outros costumes, por outras nações. Então Israel teve que conquistar. Assim somos nós, irmãos. Nós estamos invadidos, nós estamos ocupados por muitas coisas que não interessam a Deus, e que a gente precisa agora lutar para poder retomar todos esses sentimentos. Veja, você aqui nesse culto, você já presenciou aí no seu coração, na sua vida, sentimentos que talvez há muito tempo estão adormecidos. Eu tenho certeza que você foi alcançado aí com algumas coisas que já fazia tempo que você não sentia, que você não via. E é exatamente isso que Deus quer. Deus quer que a gente retome. Não retomar porque a gente acredita em alguém, não, porque nós não temos certeza se alguém vai corresponder, nós não temos certeza se alguém vai realmente agradecer, mas é importante que a gente avance nessa área e a gente se deixe levar pelo Senhor Jesus, crendo somente nele. Porque a Bíblia fala que aqueles que esperam alguma recompensa devem esperar nele, em Deus. Então, sabe, a gente às vezes tem medo, a gente tem reservas de conquistar essas coisas. A gente quer conquistar riqueza, a gente quer conquistar patrimônio, mas a gente não amanhece com vontade de conquistar gratidão. A gente não amanhece com vontade de conquistar amor, o primeiro amor, a primeira essência, sabe? Mas são esses desafios que Deus tem para nós. Deus quer mudar você. Deus quer fazer você sair daqui nesta noite melhor. Quem aceita a mudança, levanta a mão. Então pode aplaudir o Senhor. Diga para Ele: o Senhor me achou. O Senhor me achou aqui. Aleluia. Então Israel tinha uma terra toda para poder conquistar. E sobre o comando de Josué, eles levaram 7 anos para poder então conquistar quase que na totalidade daquela terra. Durante esses 7 anos, eles conseguiram vencer 7 nações que estavam ali na posse daquele lugar. E eles conseguiram destituir mais de 31 reis que reinavam naquele lugar. Olha quanta coisa. Imagina quanta coisa que nós temos para possuir aqui dentro. Imagina quantos reis que estão aqui dentro de nós. Meus pais diziam assim: parece que tem o rei na barriga. Tem gente que tem um rei na barriga, tem gente que tem um rei no coração,
Tem gente que tem um rei na cabeça. Mas tem muitos reis aqui que a gente precisa derrubar. Porque esse lugar não são desses reis. Esse lugar é de Jesus. Existem muitos costumes aqui que nós precisamos destruir. Existem muitas coisas aqui que a gente precisa colocar no chão e restaurar. Então a Bíblia fala que eles entraram e eles conseguiram quase que na sua totalidade. Mas quando as coisas estavam difíceis, eles estavam ali, sabe, buscando uma direção de Deus, pedindo a orientação de Deus. Eles dormiam debaixo da segurança de Deus, eles acordavam agradecendo a Deus, eles iam para a guerra buscando os conselhos de Deus. Mas depois, quando a terra já estava quase que toda tomada, e eles passaram a ser mais autoconfiantes, e eles começaram a acreditar mais em si mesmos, e começaram a deixar Deus um pouco de lado. E aí Deus já não estava em todos os momentos, Deus não fazia mais parte de todas as circunstâncias. Muitas vezes Deus não era chamado, Deus não era inquirido. Muitas vezes as pessoas, não é que nem a gente, assim, a gente quando vai fazer, a gente fala com Deus, né? Mas eles não, eles às vezes tomavam a iniciativa e faziam sem falar com Deus. Eles não perguntavam mais, porque eles estavam acostumados a ser bem-sucedidos. E eles também estavam acostumados de quando eles erravam, eles estavam acostumados a vir buscar e chorar nos pés do Senhor. Então eles mesmos tomavam as suas decisões e eles mesmos tomavam as suas iniciativas. E por causa disso eles começaram a perder território. Eles começaram a perder aquilo que Deus havia concedido. Naquela época foi preciso, logo depois que Josué termina o seu comando sobre o povo, e entra então um comando sobre o domínio ali de uma pessoa que se chamava Judá. E logo depois de Judá, houve-se então uma necessidade para poder conter, sabe? Conter essa ansiedade do povo, essa iniciativa do povo. Então Deus começou a levantar os juízes, por isso que tem aquele livro lá de Juízes. Então um dos juízes mais conhecidos na Bíblia é Sansão. Sansão foi um juiz, né? No meio de tantos outros. E a Bíblia fala que esses juízes, eles começaram então a orientar o povo de Israel e a lutar pelo Senhor, pelo povo de Israel. Mas naquela época, o povo já estava cada vez mais perdendo território, cada vez mais no prejuízo, cada vez mais distante das promessas que Deus tinha feito. O povo estava mais doente, o povo estava com o coração mais endurecido, o povo tinha já um semblante, uma característica diferente, eles já não tinham mais aquela paciência de antes, já andavam um pouco mais nervosos durante o dia, já não tinha mais tempo para dar atenção para as pessoas que assim precisava, o tempo estava curto, então quando alguém queria conversar, olha, a gente conversa depois. Então eles foram se distanciando de tudo aquilo que Deus havia preparado, até a chegar a comprometer o ofício do Senhor. Até os sacerdotes começaram a se distanciar da realidade. Nesta época que nós lemos aqui esse texto, havia um sacerdote chamado Eli. Ele ainda resguardava um pouco da essência de Deus, mas os seus filhos já haviam se corrompido intensamente. E junto com os seus filhos, os demais sacerdotes.
e eles já não faziam mais conforme Deus havia ensinado. Eles faziam muitas vezes para poder agradar o povo. Eles faziam muitas vezes o que dava no entendimento deles. Eles faziam muitas vezes o que era mais lógico, o que era mais prático, o que era mais fácil. E foi justamente num momento como esse, percebendo essa fragilidade do povo de Israel, por isso que você não pode ser frágil, por isso que você não pode demonstrar suas fraquezas, não para as pessoas, mas para o seu inimigo espiritual. Você não pode demonstrar suas fraquezas para o diabo, porque o diabo ele vai agir nas suas fraquezas. Ele vai trabalhar aonde você deixa brecha, aonde você deixa vazios. E no que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar para invadir a sua vida e tomar esse território espiritual. E onde havia antes luz, ele vai colocar trevas. Onde havia paz, ele vai colocar um desconforto. Onde havia comunhão, ele vai colocar contenda. Então, foi justamente nessa época que um povo chamado filisteu percebeu essa fraqueza do povo de Israel. Mas esse povo conhecia Israel. Esse povo sabia da história de Israel. Eles conheciam, se você ler todo esse texto, nós vamos ler boa parte do texto, mas se você em casa puder ler, você vai ver que esse povo conhecia toda aquela história que tinha acontecido no Egito. O que Deus fez por causa de Israel a Faraó, as pragas que Deus enviou no Egito. Eles sabiam que Deus tinha feito o mar se abrir. Eles sabiam que eles tinham passado 40 anos no deserto e sobrevivido, coisa que ninguém tinha conseguido tal feito. Eles sabiam que quando eles chegaram na terra prometida, Deus abriu o Jordão, que através deles Deus colocou por terra as muralhas de Jericó. Eles sabiam de tudo isso e eles temiam esse povo. Mas eles perceberam a fraqueza. As pessoas conhecem o seu Deus, sabem o Deus que você serve. As pessoas sabem que o seu Deus é poderoso. Mas quando elas percebem a sua fraqueza, elas tentam invadir a sua vida. Elas tentam bagunçar os seus sentimentos. E tem pessoa que bagunça totalmente a sua estrutura. E a Bíblia fala então que os filisteus, mesmo sabendo de tudo isso, eles se organizaram, eles disseram assim: olha, vamos para cima de Israel. E como de fato eles foram. E Israel, percebendo a presença dos filisteus, rapidamente se organizaram e entraram no confronto, porque eles estavam acostumados a vencer. E a Bíblia fala que naquele dia não deu nada certo. Naquele dia, aquela batalha que deveria ser vencida, aquilo que já estava no costume de vencer, sabe aquilo que você tira de letra? Pois é, naquele dia não deu certo. Naquele dia eles foram para a batalha e mais de 30 mil homens morreram de Israel. Foi uma coisa assim, um prejuízo muito grande. E diz a Bíblia então que eles retornaram. E quando eles retornaram, eles foram buscar os conselhos do sacerdote, que era o normal fazer. Eles deviam ter feito isso da primeira vez. Eles deviam ter feito uma oração. Eles deviam ter perguntado para Deus: Deus, nós vamos ou não vamos? Nós lutamos ou não lutamos? Mas eles foram pelo costume. Por isso que é importante você orar. Por isso que é importante você fazer os seus planos e apresentar os seus planos no altar para ver se Deus confirma. Se Deus confirmar, o seu casamento não dá errado. Se Deus confirmar, o seu trabalho prospera. Se Deus confirmar, você ganha a guerra de vantagem.
Mas Deus precisa confirmar. Deus precisa confirmar. Mas eles não, eles foram, perderam, e aí eles chegaram então para procurar o sacerdote. E ao invés de procurar o sacerdote, porque eles já haviam cometido uma falha, e aí talvez eles pensaram assim: e vai pegar no nosso pé. Eli já tinha uma certa idade, porque eu estou nessa idade, pessoal, vocês tomam cuidado comigo. Eu estou chegando nessa idade que a gente pega uma certa liberdade de falar algumas verdades às vezes para as pessoas, e verdades que às vezes as pessoas não querem ouvir não. Algumas verdades que as pessoas às vezes elas não estão preparadas às vezes para receber. E Eli, ele estava bem maduro, ele já tinha mais de 90 anos. Então ele estava tranquilo para poder falar. E eles então falaram assim: não vamos conversar com Eli não. É interessante que quando a gente quer um conselho, a gente sabe onde a gente vai buscar, né? A gente sabe quem mais ou menos bate com a nossa ideia, né? A gente sabe quem não vai contrapor, né? A gente sabe quem são aqueles que às vezes nos bajula, que às vezes gosta de colocar cereja no nosso bolo, e é para esses que a gente vai. Aquele outro a gente fala assim: não, esse profeta aí, ele só fala mal de mim. E ao invés deles baterem na porta de Eli, eles foram bater na porta dos filhos de Eli. E os meninos, rapidamente, sangue na veia: não vamos para a guerra, não, de jeito nenhum. Nós somos um povo que nós não podemos perder batalha. Onde já se viu? Não, nós vamos voltar lá, e nós vamos destruir esses filisteus. Nós vamos lutar contra eles e nós vamos vencer essa batalha. E sabe por que vocês perderam? Porque vocês foram sem Deus. Mas agora Deus vai conosco. Quando eles falaram isso, foi de encontro com aquilo que eles esperavam. Tem alguns sacerdotes que são assim. Eles envolvem Deus no meio, mas eles mesmos também não perguntaram para Deus. E estão cometendo o mesmo erro que os meninos que foram na guerra. Eles estão assumindo por conta. São sacerdotes, mas às vezes assumem por conta e risco. Eles falam o que Deus não falou, e deixam de falar o que Deus falou, por causa muitas vezes da emoção, por causa muitas vezes, da situação. E eles não só esquentaram o sangue e aconselharam os soldados a voltar para a guerra, como eles disseram assim: Deus vai conosco. Mas eles sabiam que Deus não tinha falado que Deus ia com eles. Então sabe o que eles fizeram, pastor Nilson? Para Deus ir com eles, querendo ou não, querendo ou não, Deus vai conosco. Se é certo ou não, Deus vai conosco. Então sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a arca do Senhor, que simbolizava a presença e eles pegaram a arca, e sabe o que eles fizeram? Eles falaram assim: não, nós vamos levar a arca lá no meio da guerra. Você está com a Bíblia aberta? Deixa ela aberta aí no capítulo 5, e se você voltar um pouquinho comigo no capítulo 4, aleluia, aleluia. No capítulo 4, no versículo 7, fala assim, que os filisteus se atemorizaram e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, porque tal coisa jamais sucedeu. Olhe para mim. Quando eles ficaram sabendo que o exército de Israel estava indo com a arca, que era a presença de Deus, eles ficaram amedrontados, porque eles conheciam o Deus de Israel. E eles disseram: ai de nós, porque além deles estarem vindo, tal coisa nunca foi feito. Como tem sacerdote fazendo coisa que nunca foi feita, irmão, e colocando pessoas no perigo. Isso nunca tinha sido feito
Pergunta para quem está do teu lado: você sabe por quê? Você sabe por quê que nunca tinha sido feito? É uma pergunta importante para você fazer, para você, quando você vai realizar alguma coisa que ninguém fez. Você pode ter ouvido falar no jornal: ó, fulano fez isso. Você pode ter ouvido assim, alguém contar uma história, mas de repente, seu pai não fez isso, sua mãe não fez isso, seus amigos não fizeram isso, seus irmãos da igreja nunca fizeram isso, seu pastor nunca ensinou isso. Então essa é uma pergunta boa de fazer: por que eu vou fazer o que ninguém nunca fez? Sabe por que ninguém nunca tinha feito? Porque não era certo fazer, porque não se podia fazer. Mas foram os sacerdotes que fizeram. Então, baseado naquilo que o sacerdote está fazendo, nós vamos ganhar essa guerra. Mas por que eles fizeram isso? Porque os próprios sacerdotes não tinham a palavra de... Então eles pegaram a arca por conta própria. Olha aí, pessoal, Deus está conosco. Olha, então, vamos lá, Deus é conosco. Se Deus é por nós, Eles não exercitaram a fé do povo, eles mexeram no emocional do povo. E aí o povo emocionado: Deus está conosco. Do outro lado, o exército dos filisteus dizendo assim: ai de nós, porque agora o Deus dele, lá, o Deus dele está com eles. O general dos filisteus disseram assim: bom, agora vocês não podem recuar. Agora vocês se preparem e lutem como vocês nunca lutaram. E como de fato eles começaram aquela guerra com desdém, porque eles já começaram a guerra perdendo. Só que acontece que mesmo eles começando com desdém, eles foram vencendo. E aí a coisa foi crescendo. Um olhava para o outro e falava assim: escuta, o que está acontecendo? O outro falava assim: ó, eu não sei, mas nós estamos vencendo. Mas escuta, não é Israel que está aí? É Israel que está aí, mas nós estamos vencendo. Escuta, mas não é o Deus deles que está aí? É, mas nós estamos vencendo. E aí um começou a dizer para o outro assim: ó, nós descobrimos, o nosso Deus é mais forte do que o deles. O nosso Deus é mais poderoso do que o... Não tem gente que te trata assim? Não tem gente que te humilha? Não tem gente que te persegue? Não tem gente que desacredita em você? Sabe por que acontece isso? Porque estas pessoas pensam que o Deus delas é maior do que o seu. É porque essas pessoas estão invadindo o seu território. Essas pessoas estão roubando aquilo que era para ser seu. Porque na verdade, o seu Deus é maior do que todos. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que eles venceram a guerra, eles mataram muitos soldados de Israel, e os poucos que sobraram fugiram, e eles saíram atrás para poder matar os que fugiram. E os 2 sacerdotes que tinham ido na guerra também pereceram, morreram. E sabe o que ficou sozinho lá? A arca. E os filisteus pegaram. Olha que coisa terrível. Os filisteus pegaram a arca do Senhor e levaram para eles. Olha que coisa terrível, irmão. Aquele dia foi um dia marcante para Israel. Aquele dia foi um dos dias mais terríveis para o povo de Israel. Eles perderam a guerra. O inimigo levou a fé deles embora. Você ainda tem fé? Nem se for um pouquinho, você tem? Nem se for um pouquinho, se você tem, levanta a mão, fala assim: ainda tenho, Senhor.
Você pode dizer graças a Deus. Graças a Deus. Eles perderam a guerra. Eles perderam a presença de Deus. Não sei se você já passou por isso. Já passou por isso? Já passou por essa experiência assim de não acreditar mais, de ter um desânimo assim espiritual? Já passou por isso? Você já passou pela experiência de ficar pensando assim: será que Deus existe mesmo? Ou será que não? Parece que sim, tem hora parece que não. Eles perderam. Será que aqui dentro aqui tem alguém que já teve vontade assim de se matar, de cometer suicídio? Porque é assim que acontece quando a pessoa perde a presença de Deus. Será que aqui dentro já teve alguém que teve vontade assim de abandonar tudo e sumir por esse mundo? Falar: vou abandonar tudo, vou sumir, não aguento mais. Será que tem? Será que tem algum jovem aqui, algum adolescente que já teve vontade de ir embora de casa? Será que tem aqui algum marido que já teve vontade de largar da esposa? Será que tem aqui alguma esposa que já teve vontade, falou: vou largar esse homem, eu não aguento mais? Será que nós temos aqui algum pai, alguma mãe que já se arrependeu de ter tido filho? Nossa, se arrependimento matassem, será que tem? Essas coisas acontecem quando a presença de Deus vai embora. E naquele dia eles perderam a guerra, e eles perderam a presença de Deus. Perderam a vida de 2 sacerdotes, Onfi e Finéias, os 2 filhos de Eli. Mas teve um dos soldados que conseguiu escapar, e ele foi lá para o arraial, lá para Israel, e chegou lá assustado, chegou lá apavorado, e os que socorreram ele disseram: o que aconteceu? E ele estava contando o que aconteceu, quando Eli escutou aquela situação e perguntou: o que está acontecendo? Chegou um soldado da guerra, traz ele para cá. E a Bíblia fala que quando ele chegou diante de Eli, ele perguntou para ele: o que está acontecendo que você está desesperado? E aí ele contou para Eli: Eli, nós perdemos a guerra, os seus 2 filhos morreram. E aí ele abaixou a cabeça. Ele abaixou a cabeça e ele perguntou: tem mais? Ele falou: tem, Eli. Mas o que mais de grave do que isso aconteceu? Porque isso já é gravíssimo. Disse assim: Eli, os filisteus levaram a arca. Os filisteus levaram a presença de Deus. Ele levou um susto, caiu para trás da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Olha que dia, que tragédia. Foi um dia de muitos prejuízos. Você já teve um dia de muitos prejuízos? Quem já teve um dia de muitos prejuízos? Muitos prejuízos, pastor, muito prejuízo. Teve. Foi um dia de muito prejuízo. Foi um sofrimento em Israel. Foi um sofrimento para as esposas, foi um sofrimento para as mães, foi um sofrimento para os velhos, foi um sofrimento, uma tristeza. Pensa num povo feliz. Agora pensa num povo feliz e entristecido. Pensa num povo que gostava de fazer festa. Agora pensa nesse povo de luto.
Israel ficou de luto, porque ele perdeu muito território naquele dia, perdeu muitas coisas boas que eram de Deus para a vida deles, sabe? E a arca que foi levada para Israel era importantíssimo, sabe? Era importantíssimo, porque a arca significava a presença de Deus. Irmão, podem tirar tudo da sua vida, você só não pode deixar tirar a presença de Deus, porque é da presença de Deus que você vai precisar para recomeçar, é da presença de Deus que você vai precisar para se levantar. O cair é do homem, mas o levantar é de... Você pode aplaudir o Senhor Jesus por isto? Israel ficou sem sacerdote, e agora tinha que levantar novos sacerdotes. Israel ficou sem exército, ficou sem nenhuma segurança, e agora tinha que preparar uma nova maneira de se sentir seguro. Israel ficou sem a presença de Deus, porque a presença de Deus foi levada. Os inimigos acharam assim: poxa, a gente pensou que o Deus deles era mais forte, mas o nosso é. Tanto é que eles pegaram a arca e levaram para o templo do Deus deles, chamado Deus Dagon. E eles pegaram a arca e fizeram questão de colocar bem de frente a estátua de Dagon, aquela estátua enorme, aquela coisa gigantesca. Diante daquela estátua estava lá uma arca, e eles disseram assim: olha aí, Dagon, olha aí, o Deus que diziam que era forte, o Deus que dizia que fazia tudo, olha aí, Dagon, está aí aos teus pés, sabe? Por isso que nós não podemos falhar, porque a nossa falha implica na expectativa, na imaginação das pessoas, que é falha de Deus. Quando você passa por uma situação, as pessoas comentam: ah lá, não é crente. Pergunta para quem está, fala: você é crente? Se você é crente, você precisa pensar mais do que em você, porque quando as pessoas olham para você, não vê mais você, mas ela vê Cristo que está em você. Quando você perde, não é você que perde, é Cristo que causa um prejuízo. A sua família fala assim: ah lá, não vivia na igreja? Agora quero ver. Não vivia falando, não vivia dizendo, não vivia orando, fazendo campanha? Agora quero ver. Quando a Cidinha estava internada, nós pedimos para uma pessoa que já foi da fé. Vou contar esse testemunho para você. Vou contar para você. Uma pessoa que já foi da fé, e os meninos falaram assim para ele: vai lá, dá uma olhadinha na minha mãe. E aí ele foi lá, olhou a Cidinha e respondeu assim para os meninos: pois é, vocês não falam tanto em fé, agora chegou a hora de vocês usar a fé. Ó, torcendo para a Cidinha morrer. Mas ela orava por mim, ela dizia assim para Deus: Deus, não deixa esse homem viúvo. E Deus não me deixou viúvo, amém? Mas a vontade daquela pessoa era que viesse pimenta nos nossos olhos, mas Deus estava conosco, e Deus tirou a pimenta dos nossos olhos, amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Adora Ele, louvado seja Deus.
Então os filisteus acharam que a culpa foi de quem? De Deus. Deus é que era fraco. Então você não pode deixar Deus passar por isso. Você precisa vencer. Você precisa se fortalecer. Você precisa orar. Você precisa lutar. Você não pode. Diga, eu não desisto. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Aleluia. A palavra de Deus fala que veio o entardecer e os filisteus fizeram uma festa, mas eles tiveram que dormir, eles foram dormir. E quando amanheceu, o costume deles era fazer um culto para o Deus deles. E eles foram para o templo para poder fazer. E aquele dia o culto ia ser diferente. Aquele dia o culto ia ser um culto especial, porque afinal de contas, aquele Deus tinha sido vencido. E quando eles entraram no templo deles, aconteceu que Dagon estava caído. Dagon estava no chão, e a arca do Senhor lá. Eles olharam e perguntaram: quem fez isso? Tem alguém aqui entre nós querendo brincar com a nossa fé? Rapidamente chamaram uma equipe, colocaram Dagon de pé, fizeram lá a adoração deles. E eles adoraram aquele Deus de pau, aquele Deus de pedra, aquele Deus de objeto natural. E foram para o dia, e mais um dia terminou, e eles fecharam a porta do templo. E quando chegou no outro dia, que eles levantaram para cultuar, e eles reuniram todo mundo, e falaram: vamos para o santuário, para a gente poder fazer o culto a Dagon. E quando eles lá entraram, Dagon estava no chão de novo, só que agora estava com a cabeça cortada e com as suas mãos decepadas. Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar Deus. E a arca de Deus lá, e a arca de Deus lá, e a arca de Deus lá. Aleluia. Eles olharam aquilo e ficaram desesperados. Sabe o que eles falaram? Nós não queremos mais isto aqui. Tira essa arca daqui. Tira essa arca daqui. Tiraram a arca daquele lugar. Levaram a arca. Se você pegar a sua Bíblia, eles levaram a arca. Olha lá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No capítulo de número 5, louvado seja Deus. No capítulo de número 5, no versículo 5, fala assim: por isso os sacerdotes de Dagon e todos os que entram no seu templo não lhe pisam o limiar em Asdod até ao dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, e os assolou e os feriu de tumores, tanto os de Asdod como do seu território. Então, dali levaram a arca para Asdod. Mas em Asdod, a arca também não deu certo. De Asdod, versículo de número 8, lá no finalzinho quase, levaram para Gate. Mas em Gate também todo mundo ficou doente, todo mundo ficou ali enfermo. De Gate então falaram: leve embora, pelo amor de Deus, leva essa arca daqui. E levaram essa arca, no versículo de número 10, para Ecrom. E sucedeu, versículo número 10, olha lá: e sucedeu, porém, que em lá chegando, os ecronitas exclamaram dizendo: transportaram até nós a arca de Deus de Israel para nos, olha aí, não foi para abençoar eles, para nos matarem a nós e ao nosso. Então vamos fazer o que com isso? Não vamos ficar com isso não. Versículo de número 11, então vamos enviar. Pegaram a arca de Deus e mandaram embora de Asdod. Sabe por quê, pessoal? Olha para mim.
Porque Deus não divide com nada a sua glória. Deus, Ele é o único Deus e verdadeiro Deus. Você não pode misturar Deus. Se você pegar o nosso Deus e levar Ele para a sua casa, e se lá na sua casa houver outros deuses, você não vai ser abençoado. Muito pelo contrário, você vai sofrer. Por isso que aquele que serve o nosso Deus precisa servir somente a Deus. De repente você está aí sofrendo, porque de repente você tem outros deuses na sua casa, você tem outros deuses na sua vida, e de repente a enfermidade está entrando em você com facilidade, de repente o desemprego está entrando na sua casa com facilidade, de repente ninguém te ajuda, ninguém te apoia, de repente você está por conta. Por quê? Porque você não tem ninguém para te fortalecer, você não tem ninguém para te ajudar. Então eles levaram esse nosso Deus, e ao invés de serem abençoados, eles foram amaldiçoados. Para você ser abençoado, você tem que se libertar. Você tem que deixar o Deus de pau, porque é de pau. Você tem que deixar o Deus de pedra, porque é de pedra. Você tem que deixar o Deus que às vezes você carrega no pescoço. Como pode você carregar o seu Deus no pescoço? É seu Deus que tem que carregar você no colo. Você precisa de um Deus que te carregue, não você ficar carregando o andor de Deus para cá, o andor de Deus para lá. Então a Bíblia fala que onde eles punham a arca, então ao invés de serem abençoados, eles eram amaldiçoados. Versículo 12, olha, os homens que não morriam eram atingidos com enfermidades. E o clamor, olha só, o clamor dos filisteus foi para onde? Foi ao céu. Os filisteus, sem saber, eles começaram a clamar a Deus. Sabe, hoje não. Hoje são somente alguns que se dobram diante do Deus verdadeiro. Mas a Bíblia fala que vai haver um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo. Pode aplaudir, glorificar a Deus. E aí eles começaram a perguntar, falaram, escuta, será que então não é Israel? Será que então Israel que era fraco e esse Deus então que é forte? Porque esse Deus ele está agindo aqui no nosso meio. Nós precisamos saber se é Israel ou se é esse Deus. Aí sabe o que eles fizeram? Teve um lá que deu uma ideia, falou assim, vamos pegar duas vacas que nunca tiveram cabresto. E você sabe, se você pegar um animal que nunca foi colocado no cabresto e cabrestear, eles pulam, eles quebram tudo. Então disseram assim, pega duas vacas que nunca foram cabresteadas, e duas vacas que estejam de cria. Piorou. Porque quando a vaca está de cria, se você chega perto dela, ela só falta querer te engolir para poder defender a cria. Pegaram a cria das vacas e disseram assim, leva lá para sua casa, põe lá na sua casa, põe lá. Quando você pega um bezerrinho e separa da vaca, mas faz um berreiro, faz um berreiro que você não imagina, e fica o bezerro de cá e a vaca de cá, e eles disseram assim, nós vamos separar os bezerros, nós vamos colocar essas duas vacas aqui, nós vamos colocar numa carroça, e nós vamos colocar essa arca aqui na carroça. Se ela quebrar tudo, então esse Deus não é forte coisa nenhuma. Se elas forem atrás dos bezerros, esse Deus não é coisa nenhuma. Agora, se elas forem na direção de Israel, então esse Deus é Deus. Versículo de número 10, do capítulo de número 6. Assim fizeram aqueles homens e tomaram duas vacas com crias.
ovelhas, e as ataram ao carro, e os seus bezerros encerraram em casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. E as vacas, versículo 12, e as vacas se encaminharam diretamente para Bet, que era a direção de Israel, irmãos. E elas foram andando irmão, olha para mim, ó, elas foram, mas não é que elas foram porque foram, elas foram contrariadas, elas foram como se elas estivessem sendo guiadas, porque elas foram, mas elas foram berrando para os bezerros dela, elas foram reclamando, mas mesmo assim elas, aleluia, elas foram. E aí diz aí a Bíblia, olha, que elas andando berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita e nem para a esquerda. Os principais dos filisteus foram atrás delas até ao território de Bet-Semes. Até as vacas andaram na direção do Senhor. Elas não desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Fala para quem está do teu lado, fala, não desvia não, irmão. Nem as vacas desviaram. Nem as vacas desviaram. Aleluia. Então a Bíblia fala que elas foram, mas acontece que quando elas chegaram lá em Bet-Semes, tinha lá o pessoal de Israel que estava trabalhando, e a Bíblia fala que eles ficaram muito felizes, porém eles receberam lá a arca, e acontece que quando eles receberam a arca, eles não tiveram temor de Deus, porque a primeira coisa que eles foram fazer foi abrir a arca, e não podia abrir a arca, porque dentro da arca haviam coisas sagradas. Sabe, você precisa tomar cuidado com coisas que são sagradas. Tem gente que não trata mais as coisas de Deus como sagradas. As coisas de Deus hoje estão sendo tratadas como coisas comuns. Tem mais valor às vezes as coisas físicas do que as coisas de Deus. Então eles foram abrir, e eles abriram aquela arca, e diz aí a Bíblia no capítulo 6, versículo de número 19, que mesmo eles sendo de Israel, por eles terem aberto a arca, feriu o Senhor os homens de Bet, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Então eles feriram, e quando, olha aí, mais de 70, olha aí o que fala aí a Bíblia, feriu deles 70 homens, por não tratar as coisas de Deus como coisas sagradas. Está vendo? Por que as pessoas às vezes falam assim, esses pastores aí são meio exigentes. A igreja é um lugar sagrado. Por isso que não pode ter bagunça na igreja, não pode ter bagunça no altar, não pode ter bagunça com as coisas de Deus lá em casa, sabe? A Bíblia é um livro, mas a Bíblia é um livro sagrado. A Bíblia não pode ser jogada. As coisas de Deus tem que tomar cuidado com ela. Tem muita gente que está sofrendo porque não cuida das coisas de Deus. Quando a gente fala assim, cuida da esposa, por que a gente fala assim? Porque foi Deus que deu cuida do seu marido, por que a gente fala isso? Porque foi Deus que deu o seu. Cuida dos seus filhos, porque quem que deu seus filhos? Foi Deus que deu. Então a gente precisa cuidar, sabe? Tem muita gente sofrendo porque está relaxado, não dá mais valor às coisas de Deus, e a gente tem que temer as coisas de Deus, porque Deus é Deus, amém? Aí eles disseram assim, não, tira essa arca daqui, porque morreu 70, aí levaram a arca para outro lugar, olha lá,
levaram a arca do Senhor, versículo de número 21, para Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei subir para vós outros. Então, olha o capítulo 7, versículo: então vieram os homens de Kiriat Jearim, levaram a arca do Senhor à casa de Abiná, no outeiro, e olha o que eles fizeram, eles abriram a arca? Não, eles consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do... Aí a história mudou. Aí a arca ficou lá 20 anos, e aquele povo foi abençoado. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus e glorificar? 20 anos, 20 anos, 20 anos. Você precisa levar essa arca para sua casa hoje. Você precisa levar a presença de Deus para sua casa hoje. 20 anos ficou lá. Eu vou concluir rapidamente, eu vou concluir. 20 anos, depois de 20 anos, nesses 20 anos, você veja bem, Samuel levantou Davi, levantou Saul como rei, depois levantou Davi. E Davi era homem de Deus. Fala para quem está falando: sou de Deus. Fala: eu sou de Deus. Davi era homem de Deus. E Davi falou assim: olha, nós vamos lutar e nós vamos reconquistar o território que nós perdemos. Davi falou assim: eu não vou desistir. Aleluia. Fala para quem está falando: eu não vou desistir, eu vou reconquistar. E Davi começou a reconquistar. 20 anos. Mas não é um dia. Cansei. Cansou. Já não aguento mais. Não aguenta mais. Davi lutou 20 anos na guerra. 20 anos, 20 anos, 20 anos, 20 anos. Depois de 20 anos, Davi viu o resultado. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado. Fala: quer ver resultado? Fala aí: começa a lutar. Começa a lutar. Começa a lutar. Começa a lutar. Depois de 20 anos, Davi viu o resultado. E aí, sabe onde Davi estava? Davi estava em Jerusalém. Aquela cidade era uma cidade especial. E quando Davi entrou em Jerusalém, ele falou assim: escuta, essa cidade é muito boa para ser só nossa. Essa cidade, ela é uma cidade de Deus. Onde será que Deus está? Aí falaram assim para ele: essa cidade, a arca de Deus, ela está lá na casa de Abinadab. E aí Davi tomou a decisão e disse assim: vai lá e busca a arca. Depois de 20 anos, a arca foi trazida para Jerusalém. E Davi festejou, e Davi se alegrou, e Davi regozijou, porque a arca, a presença do Senhor estava de volta em Israel. Você já sentiu alguma coisa da presença de Deus aqui hoje? Quem já sentiu alguma coisa da presença de Deus? Aleluia, diga assim: amém. A presença de Deus está de volta na sua vida. A presença de Deus chegou na sua vida. Você pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus? Me permita te mostrar, eu estou concluindo, me permita te mostrar. 1 Crônicas, depois em casa você lê. 1 Crônicas capítulo 13, versículo de número 5. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 5 fala assim: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Ramate, para trazer a arca de Deus de Kiriat Jearim. Aleluia. Você vai virar para quem estiver do seu lado e você vai dizer assim: você sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que você está aqui hoje? Porque a presença de Deus vai ser derramada neste lugar. A presença de Deus vai ser derramada neste lugar. Presta atenção, redobre a atenção que eu vou fechar a mensagem. Só quero te levar a uma conclusão.
a arca de Deus chegou. Estava tudo tão gostoso. Mas Israel voltou a cometer os mesmos erros. Por que a gente comete os mesmos erros? Por quê? Por que tem que ficar falando? Por quê? Israel cometeu o mesmo erro. Aí veio Babilônia. Babilônia veio, pegou parte de Israel, levou cativo, entrou no templo, pegou todos os utensílios de Deus e levou para Babilônia. Quando chegaram em Babilônia, pegaram as coisas do templo de Deus e foram espalhar também lá no templo do Deus deles. E aí eles perceberam que estava faltando uma peça. Pergunta para quem está do céu, fala, que peça é essa? A arca. A arca não estava lá. Nabucodonosor mandou uma comissão. Falou, vai de volta, vê se caiu no caminho. Vai de volta e veja o que aconteceu. Vai lá, se tiver lá, traz aqui. Eu quero a arca aqui. Voltaram, procuraram. Entraram no templo. Entraram em todas as casas de Israel. Fizeram uma busca no mundo inteiro. E até hoje, nunca, ninguém mais encontrou esta arca. Ninguém mais encontrou. Sabe por quê? Porque essa arca significava a presença de... Mas acontece que Deus levantou Isaías e disse para o povo assim, olha, um filho se nasceu, e sobre ele está o poder de Deus. Ele será chamado Emanuel, que quer dizer... pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele está aqui conosco hoje, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. A presença de Deus está aqui. Aleluia! E eu poderia continuar aqui pregando a noite inteira, dizendo para você com calma que ele nasceu, depois foi condenado, foi crucificado, morto, sepultado. E quando o diabo pensou assim, ao terceiro dia ele ressuscita e vai embora, irmão. E vai embora. Você pode levantar tuas mãos para o céu e dizer assim, Deus está conosco. Fala, Jesus está conosco. Irmãos, pega a sua Bíblia, fica de pé. Pega a sua Bíblia e abre comigo lá em Apocalipse. Mas você acha que Deus deixa algum território para trás? Não, Deus não deixa nenhum território vazio. Quem é do Senhor aqui? Levanta a mão. Pode ter certeza que você está cheio da presença dEle. Deus não deixa nada para trás. Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu da Rosana. Não é, Rosana? Deus não se esqueceu de ninguém. Amém, irmão? Você acha que Deus ia esquecer essa arca? Deus não ia esquecer essa arca. Muito embora tendo enviado Jesus, essa arca não podia ficar perdida. Vai saber na mão de quem ela ia ficar, vai saber na mão de quem ela ia cair. O que será que Deus fez com essa arca? Em Apocalipse, no capítulo de número 11, fala que quando Jesus estava revelando as coisas para João, o evangelista, e ele então levou João a tantos lugares e mostrou tantas coisas e trouxe tantas revelações e mostrou as grandezas do céu, mostrou as coisas futuras. No capítulo 11, no versículo de número
19 diz assim a palavra, que abriu-se então o santuário de Deus que se acha nu, e João viu lá a arca ali no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Até a arca já foi para o céu, irmão. Fala para quem está do teu lado, fala, está faltando você lá agora, irmão. Está faltando você lá agora. Aleluia. Aleluia, irmão, esse Deus é maravilhoso. Esse Deus é poderoso. Queria tanto trazer você para o altar, mas olha como a igreja está linda, a igreja está cheia. Não dá para trazer você para o altar, mas eu posso fazer essa pergunta, e você aí mesmo no seu lugar, você pode responder. Quem nesta noite quer servir somente a esse Deus? Levanta a sua mão, dá um sinal e diga assim: meu Deus e meu Pai, o Senhor é grande, grande é o teu nome, poderoso e eficaz em toda guerra, em toda batalha. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o único Deus e verdadeiro Deus. Eu entrego a minha vida agora nas mãos do teu Filho Jesus Cristo, para que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador, não só agora, mas para sempre. Senhor meu Deus, escreve o meu nome no livro da vida, para quando o Senhor voltar, me levar para morar eternamente no céu. Em nome de Jesus eu oro, eu te peço e eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Bem forte para Jesus agora, meus irmãos. Aleluia, 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 aleluia. Bom, só para poder te dar a bênção apostólica e infelizmente terminar a concentração, eu queria te dizer só uma coisa, que quando Davi trouxe a arca para Jerusalém, a Bíblia fala que os filisteus ficaram muito irados, e eles se levantaram contra Israel. Davi pegou o exército, foi lá e derrotou os filisteus. Samuel pegou uma pedra e foi lá no mesmo lugar onde os filisteus haviam tomado a arca. Foi lá no mesmo lugar. Quando chegou no mesmo lugar, ele deu um passo à frente, colocou a pedra no chão e disse assim: este lugar será chamado Ebenezer, porque Deus aumentou o nosso território. Aleluia. E esse lugar será chamado Ebenezer, porque até aqui, diga assim, dá um passo, aí volta um pouquinho para trás, dá um passo à frente e diga assim: Ebenezer. Deus está estendendo o seu território. Deus está te dando vitórias hoje, das quais você nem imagina. Você talvez vai saber só amanhã, só depois de amanhã, mas Deus está aumentando o seu território aqui. Diga assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pode aplaudir, adora a Deus. Sai do chão e glorifica Ele. Voa na igreja, voa.
que creem, levanta a mão para o céu. Meu Deus, este povo abriu o coração para ti, meu Pai. Este povo abriu a porta para o Senhor, meu Deus. Entra na vida deles agora, Senhor, e abençoa abundantemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do coração de Deus e as doces e meigas manifestações do Espírito Santo seja agora e para todo sempre com toda a igreja, e aquele que crê e recebe, fica comigo? Entrega tudo agora, entrega tudo para Jesus. Entrega